tarde, então, a todos. Para aqueles que não têm acompanhado a sequência de reflexões, penso que seria bom situar todo mundo também em guisa de recordação. Não é? Estamos tratando do tema da liberdade. E isto, segundo a fé, a liberdade, segundo Santo Tomás de Aquino, esse é o foco para nós. E eu quero relembrar, inclusive, a partir desse pensamento de Santo Tomás de Aquino, pensamento tomista, o conceito de liberdade que nós estamos considerando. Segundo ele, a liberdade é o poder que possui o ser racional para realizar o seu fim último. O ser racional, seja o anjo, a criatura angélica, seja o ser humano, o poder que ele tem para atingir o seu fim, o fim último, de fazer o que deve fazer, de cumprir o seu destino. Trocado em miúdos, na nossa condição humana, quando nós entendemos a que somos chamados, ou seja, a participação na natureza divina, comunhão com Deus na graça, união com Deus, isso em toda a sua plenitude no céu, na visão beatífica, entendendo que o meio próprio para ali chegar, possuindo a fé como dom sobrenatural e a graça que nos santifica, o meio próprio enquanto a cooperação pessoal nossa com essa ação divina maravilhosa em nós é o cumprimento, sempre com a ajuda de Deus, da sacrossanta vontade dele. Portanto, se a liberdade, segundo Santo Tomás de Aquino, é o poder que o ser racional tem de atingir o seu fim último, isso significa, na prática, o poder de cumprir em todas as coisas a sacrossanta vontade de Deus. O poder de cumprir em tudo a vontade de Deus. Esta é a conclusão a que chegamos, é o desdobramento maior dessa potencialidade que é a liberdade. Somos feitos para isso, para amar a Deus sobre todas as coisas, e mais uma vez entendemos aqui a importância de cumprir em tudo a sua santa vontade, porque ninguém pode pretender amar a Deus sem amar assim a sua vontade. Amar, cumprir a sua vontade. É claro que vamos falar da nossa condição real após a mancha do pecado, após o pecado original e todas as suas consequências. Falemos sobre a fraqueza que isso implica. Estamos vivendo aqui na Terra, marcados pelo pecado original e todas as consequências, uma condição de verdadeira provação, um estado de provação. O tempo de peregrinação humana sobre a Terra é um tempo de provação, é o tempo curto, da nossa existência, em que somos convidados por Deus a fazer as boas escolhas, ou a grande boa escolha, que é escolher a Ele. E é claro que essa escolha, ela se manifesta pontualmente nos vários instantes da nossa existência. Aqui na Terra, no estado, portanto, de provação, nós conhecemos a possibilidade de fazer o mal, infelizmente. Mas esta possibilidade de fazer o mal, que é inerente à nossa condição atual por conta da fraqueza causada pelo pecado, do ferimento causado pelo pecado, não é próprio da liberdade. Eu dizia na última vez, eu lembrava, não porque seja uma ideia minha, ainda em perfeita consonância com aquilo que nos ensina este grande santo, doutor da Igreja, e Igreja na sua doutrina, não é? A liberdade é essa potencialidade para escolher e escolher bem. Escolher o bem. Escolher a verdade. É disso que tratávamos na vez passada. O que é a liberdade humana, senão algo criado por Deus? Potencialidade criada por Deus. Tudo o que Deus cria aponta para Deus. Tudo o que Deus cria está ordenado para Deus. Eu lembrava, na última vez, daquela expressão do livro do Gênesis, Deus criou isto e viu que era bom. Sim, porque se sai das mãos de Deus, necessariamente é algo bom. É claro que o ser humano, tendo sido criado bom, conheceu a corrupção por conta do pecado que ele acolheu na sua existência. Não é? Deus nos cria bom, Deus nos criou bom, criou a humanidade
perfeita. Mas, com o advento do pecado, houve um grande estrago e nós somos herdeiros desse estrago. E, por conta desse estrago, que é o pecado original e todos os seus desdobramentos, nós conhecemos, então, infelizmente, a possibilidade de abusar da liberdade. Sendo a liberdade criada por Deus, apronta para Deus e é potencialidade para escolher a Deus, abraçar a Deus, unir-se a Deus. Quando nós fazemos o contrário, estamos abusando desta potencialidade que se destina ao bem. Tal potencialidade de escolher o mal, portanto, não pertence à essência da liberdade. Ela é acidental e não essencial. A liberdade, diz Santo Tomás de Aquino, é uma potestas, é um poder. Poder para escolher e escolher bem. O mal, sob todas as suas formas, é, pelo contrário, uma deficiência, uma falha, uma negação. É um não ser. Não é um ente. Não tem... enfim, é a ausência do bem. A liberdade é uma faculdade, certo? Um dom de Deus. Logo, a ideia de mal em nada entra na sua essência. Por quê? Sendo faculdade criada por Deus, sendo dom de Deus, o mal não tem nada a ver com aquilo que existe de essencial nela. E se no estado então atual, voltemos a isso, a possibilidade de fazer o mal lhe é inerente, estou falando aqui daquilo que considerávamos na primeira reflexão, o mecanismo fundamental de escolha, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolher. Não é? É o primeiro nível da liberdade. Quando nós passamos da potência ao ato, quando nós fazemos funcionar este mecanismo de livre-arbítrio, então conhecemos a liberdade no seu segundo nível, que é a liberdade atualizada, nós então escolhemos efetivamente. A possibilidade de escolher, chamada de livre-arbítrio, é o primeiro nível da liberdade. O segundo nível é a escolha efetiva que fazemos a partir dessa possibilidade, é o segundo nível. É o que nós chamamos de liberdade interior. Nós escolhemos primeiro no mais profundo de nós mesmos, através da nossa deliberação, associada à nossa inteligência. O terceiro nível de liberdade, para relembrar aquilo que nós falávamos no início, é justamente a expressão externa dessa escolha que nós fazemos interiormente. A possibilidade de realizar externamente aquilo que nós escolhemos, aquilo pelo qual nos decidimos interiormente. Então, o primeiro nível é o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher. Segundo nível, a escolha efetiva que nós fazemos a partir desta potencialidade. E 3, a expressão externa, a realização exterior, a concretização, enfim, física, vamos dizer assim, desta escolha que nós fizemos. A possibilidade de fazer o mal, infelizmente, lhe é inerente, por quê? Por conta dessa nossa decadência. Nós, infelizmente, conhecemos a possibilidade de abusar disso, embora a liberdade não seja feita para isso, e embora isso desagrade profundamente a Deus. A possibilidade de fazer o mal não é mais essencial para a liberdade do que a possibilidade de morrer é essencial para a vida. Como a liberdade vem de Deus, ela é sempre destinada a um fim bom, justo, santo, nobre, elevado. Por que tanta insistência? Porque esse é um divisor de águas. Nós estamos acostumados, caros fiéis, a uma concepção mundana, materialista, revolucionária de liberdade, que considera, por exemplo, em pé de igualdade o bem e o mal. Lamento. Não foi para isso que Deus nos deu, criou e deu a liberdade, foi para que escolhêssemos aquilo que é bom, justo, nobre e santo. Ora, existe nas Escrituras uma expressão a que correspondem todas essas coisas. Isso se chama vontade de Deus. O mal tolerado por Deus, o mal é tolerado por Deus unicamente como consequência possível da nossa imperfeição, no decorrer da provação, e isso de nenhum modo tem um fim último. Deus permite porque sabe, como ninguém, sendo bom e justo e poderoso como é, sabe tirar até mesmo disso, até mesmo destes abusos, um bem para nós, embora não o queira, nem como meio, nem como fim. Porque se trata de abuso efetivo da liberdade em campo, claro, em campo moral, lógico que sim, estamos falando de um ato deliberado, de um ato consciente, portanto, de um ato responsável, imputável à pessoa. E se nós abusamos da liberdade assim, de maneira má,
Se nós abusamos da liberdade, ponto. Se nós utilizamos a liberdade de uma maneira má, portanto, abusamos, é claro que estamos cometendo um pecado. E nós sabemos muito bem que o pecado, sendo mal absoluto, não é querido por Deus, nem como meio, nem como fim. Embora permita que aconteça, é a vontade permissiva de Deus, porque Ele sabe como ninguém tirar disso um bem para nós. O mal moral não apenas não é quisto por Deus, mas também lhe repugna, sendo para Ele detestável, por Ele condenado, como nós sabemos já. Vou fazer uma pergunta para continuar a nossa meditação. Qual o fim último, eu pergunto para nós? Que fim legítimo podemos atribuir ao pecado? Que fim último? Que fim legítimo? Sendo que o pecado, inclusive como mal, é a ausência de um bem, sob várias formas. Que fim legítimo podemos atribuir ao erro, à heresia, ao mal moral, enfim, em todas as suas formas? Não estamos tratando aqui, caros fiéis, daquela alegria criminosa no momento de cometer o pecado. Muita gente poderia dizer, mas, Monsenhor, quando eu cometo pecado, vamos dizer assim, um homem de vida leviana, quando eu cometo pecado, eu busco nisso não tanto essas realidades profundas, conceituais, filosóficas, etc, etc. Eu busco a minha satisfação, uma certa alegria que me vem de fazer aquilo que a igreja parece condenar, porque Deus condena, seria isso? Não estamos tratando aqui desta alegria criminosa que se pode achar no fruto proibido, mas do mal apenas enquanto mal. Não existe nenhuma finalidade para o mal enquanto mal. Entende o que eu quero dizer? As pessoas que vivem mal podem encontrar na prática do pecado uma finalidade, por exemplo, sensual. Uma alegria mundana, culpável. Mas fora disso, o mal enquanto mal, que finalidade ele tem? Metafisicamente falando, nenhuma. O bem tem. O mal não tem fim último, portanto ele permanece completamente fora da pura e santa noção da liberdade perfeita, que ela sim tem uma finalidade. Como ente, como ser criado por Deus, o mal não é criado. O mal moral é a negação da prática do bem, da verdade, da ordem, da vida, em resumo, de tudo o que é de Deus. O mal moral é negação de tudo que é de Deus e, por tabela, ou não só por tabela, diretamente, negação do próprio Deus. O mal é real. É real. Nós tocamos com o dedo em tantas expressões disso, mas não é um ente, não é um ser, não é uma criatura. É privação de algo, privação do ser, privação de um bem. O bem é o que é. O bem é o que vem de Deus, fonte eterna e viva de todo bem. Deus, fonte eterna e viva de todo bem. O mal não é uma faculdade, mas sim uma deficiência. Como podemos pretender, nesta criatura maravilhosa de Deus, que Ele nos dá, pretender encontrar na sua essência o mal, que é uma deficiência? Longe de ser parte essencial da liberdade, o mal é, na verdade, seu único inimigo. Portanto, utilizar a liberdade para praticar o mal é, sim, abuso, e grave abuso da liberdade, contrariamente de uma mentalidade aí tão disseminada, não é? Que diz o exato oposto. A possibilidade de fazer o mal, de sair da verdade, não entra nem direta, nem indiretamente na noção essencial de liberdade no seu sentido próprio, de liberdade perfeita. A liberdade é o poder de fazer o bem, assim como o entendimento é a faculdade de conhecer a verdade. Entendem? Ambas as coisas são criadas por Deus. Ambas as coisas, portanto, guardam essa bondade essencial de uma criatura de Deus. Enquanto que a liberdade, ela nos é dada para escolher o bem, a inteligência nos é dada para abraçar a verdade. E nós, então, abusamos da nossa inteligência quando nós a orientamos para o erro, para a negação da verdade. É um outro problema contemporâneo, e não só contemporâneo, gravíssimo. Os nossos contemporâneos, eles têm uma particular satisfação em negar a verdade, em detestá-la. Vejam que foi um dos temas que nós abordamos muito aqui, a verdade nos seus três sentidos, verdade ontológica, verdade lógica e verdade moral.
Lembrando que Deus é, em primeiro lugar, Ele é a verdade. A verdade é, em primeiro lugar, alguém. E é o próprio Deus que se apresenta assim. Nosso Senhor Jesus Cristo, quero lembrar mais uma vez aqui, nosso Senhor Jesus Cristo afirma a sua divindade também quando diz aquela expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque só Deus pode dizer, por conta daquele atributo exclusivo a Ele, da simplicidade divina, que Ele é o que tem. E se Ele diz que tem a verdade, que tem a vida, bingo, então Ele está dizendo que é Deus, porque só Deus pode dizer que Ele é verdade e que Ele possui. É o atributo da simplicidade, tantas vezes aqui citado. A possibilidade de fazer o mal não pertence, de novo, à essência da liberdade, assim como a possibilidade de errar não pertence à essência do entendimento. É o defeito. Né? O fato de escolher o erro, a mentira, aquilo que se opõe à verdade, é uma deficiência. A inteligência nos é dada para o perfeito oposto. A possibilidade de fazer o mal não pertence à essência da liberdade, como a possibilidade de adoecer não pertence à saúde. Só para ter um ponto de analogia um pouco mais palpável, talvez, mais físico. É bem verdade, caros fiéis, que nesse estado de provação em que nós nos encontramos, essas debilidades são, de uma certa maneira, associadas à nossa natureza. Não é? Essas deficiências. Isso por causa, como já foi dito, da imperfeição desse mesmo estado. Mas nada disso faz parte da essência de nosso entendimento, a possibilidade de errar. Nem da nossa vontade, a possibilidade, por exemplo, de escolher o mal. Nem de nossa saúde, a possibilidade de adoecer. Lembrando que no projeto inicial, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, receberam o dom da impassibilidade. Lembram-se? Vamos relembrar isso. Os nossos primeiros pais receberam, já com a criação, além da graça santificante, aquela que nos é devolvida pelo sacrifício de Cristo na cruz, ou melhor, Ele nos devolveu o acesso a ela, nos dá a graça, através da sua obra de redenção, vamos simplificar as coisas, essa graça tão importante e também tão citada aqui, tão necessária, não é mesmo? Para que nós possamos atingir o nosso fim último. Se o nosso fim último é a união física com Deus, física, entenda, aqui no sentido metafísico, a união efetiva com Deus, a participação efetiva na vida divina, no ser divino, na natureza divina, então é claro que isso transcende de tal maneira as nossas potencialidades e possibilidades que sem Deus nada poderíamos nesse campo. Lembrando, mais uma vez, aquela expressão de João 15, sem mim, nada podeis fazer. Por isso é que sem a graça de Deus, ninguém pode ser elevado a tais alturas. Sem a graça de Deus, ninguém pode salvar-se. Sem a graça de Deus, ninguém pode unir-se a Deus. Nós recebemos, então, enquanto humanidade, esta graça, na pessoa dos nossos primeiros pais. Mas, como eu dizia, não foi o único favor celeste. Nossos primeiros pais receberam também 4 dons preternaturais. O dom de imortalidade, que significa a possibilidade de não morrer, e não impossibilidade de morrer. A precisão na teologia, ela é de rigor. E imortalidade significa a possibilidade de não morrer, como impassibilidade significa a possibilidade de não sofrer. A possibilidade de não ser enfermo. Mas também receberam a ciência infusa, que é aquele conhecimento das coisas, dos mistérios do universo, enfim, que nós adquirimos, consideramos bem na prática, no nosso estado atual, através de muito esforço de estudo, por exemplo, de pesquisa. Vide, por exemplo, todo o esforço para a elaboração de teorias quanto às ciências naturais. Ora, isso exige muito suor e esforço da nossa parte. Quando nós, por exemplo, temos esse dom sublime da ciência infusa, ora, não precisamos dessas mediações, estudo, comparações, análises, cálculos, ensino, escola, lousa. Ora, os nossos primeiros pais tinham acesso direto a essas informações, não só com relação aos mistérios do universo material, do seu funcionamento, nas várias dimensões, mas também e sobretudo com relação aos mistérios da dimensão sobrenatural.
Ai, que eu não me esqueça do último dom preternatural tão importante que nos faz tanta falta, que é o dom da integridade. O oposto da concupiscência. A concupiscência que é desarmonia. Desarmonia, lembro mais uma vez, entre a parte superior da alma e a parte inferior. Desarmonia entre o ser humano e Deus. Desarmonia entre homem e mulher. Desarmonia entre o ser humano e toda a criação. Ora, lá onde reina a desarmonia, antes reinava a harmonia pelo dom da integridade. Tudo isso foi perdido pelo pecado original. Mas é claro que lá onde o mal foi grande, o estrago foi grande, a graça foi superabundante. Onde o pecado foi abundante, a graça de Deus foi superabundante. Não é? Uma palavra, não é mesmo, de esperança, um pouco mais positiva nesse quadro de caos. Pois bem, falávamos então da enfermidade. A enfermidade é uma deficiência. Mais uma vez, a deficiência não faz parte daquilo que é a saúde, da mesma maneira que o pecado não faz parte da essência da liberdade verdadeira. Vejam, caros fiéis, muita repetição, não é verdade? Muita insistência, porque o tema exige isso. Nós estamos tão acostumados e tão formatados por uma falsa concepção de liberdade. Uma liberdade ateia, materialista, revolucionária, liberal, no sentido do liberalismo, do qual nós falaremos mais tarde, que nós estranhamos a afirmação deste santo, por exemplo, e da igreja, segundo a qual a liberdade ela tem a sua expressão perfeita na escolha do bem e do bem somente. Vamos falar um pouco da nossa convivência humana. A liberdade, hoje em dia, dizem alguns, é o respeito do direito de cada um. Vamos considerar isso. Não. Vejam bem, não sou contra os legítimos direitos das pessoas, ninguém pode ser contra isso. O respeito dos direitos de cada um é apenas a condição indispensável para que cada um seja efetivamente livre, ou seja, que possa, sem obstáculos, tender a seu fim. É só uma espécie de rigor conceitual, tá bem? A liberdade não é o respeito dos direitos é de praxe, mas o respeito pelos direitos é simplesmente a garantia das condições para que a liberdade seja vivida e exercida, só isso, tá bom? Ou seja, não é a essência da liberdade ainda, que é, portanto, tender efetivamente ao seu fim. E lembro, mais do que o fim natural, é também o fim natural, mas mais do que o fim natural é o fim sobrenatural, o mais importante. Aquilo que diz respeito à realidade superior da eternidade, eternidade superior ao tempo, o sobrenatural superior ao natural, o divino superior ao que é criado, não é? Em nossas relações, caros fiéis, com os outros, devemos, é óbvio, respeitar efetivamente os direitos legítimos, os verdadeiros direitos de cada um. Lembrando aqui, algo que eu digo assim, acrescentando a minha reflexão, eu penso que deva preocupar a todos nós a criação de falsos direitos. Por exemplo, o direito de matar o inocente passa-se da simples aceitação ou tolerância à declaração de um direito numa carta magna de um certo país. A morte do inocente é frontalmente condenada pelo 5º mandamento. Como é que isso pode constituir um suposto, claro, pseudo, direito humano na carta magna de um país que se vangloria de ser o carro-chefe da cultura ocidental, e eu falo da França, da República Francesa? Estamos vivendo tempos difíceis, caros fiéis. Tempos difíceis. Respeito dos direitos, sim, mas dos autênticos direitos humanos. E os direitos humanos são autênticos quando eles estão em perfeita harmonia com o direito que lhe é superior, o direito divino. Ora, isso não se fala, não é mesmo? Mas, além de fazer parte da doutrina, é uma questão também de bom senso, caros fiéis. O direito humano, o direito da criatura de Deus, deve estar em harmonia com o direito do Criador. E este deve ser observado em primeiro lugar. E se há direitos humanos, eles derivam do direito de Deus.
Eu sei que são expressões às quais não estamos muito acostumados, mas não tem importância. A gente está aqui para poder trazer todo esse patrimônio legítimo à tona e ao presente, para poder se familiarizar com ele, e mais do que uma questão de apreciação conceitual, viver, não é? Em nossas relações, então, com os outros, repito, devemos, é óbvio, respeitar efetivamente os direitos autênticos, os verdadeiros direitos de cada um, e não direitos falsos, fake. Mas, antes de tudo, devemos respeitar, então, repito, os direitos soberanos de Deus, que detesta o mal moral, seja qual for, que só tolera no tempo o mal moral porque sabe tirar dele no tempo um bem ou porque o castigará na outra vida. Castigará na eternidade em caso de condenação. Que só é paciente com os que cometem o mal moral para lhes dar tempo de se converterem. Deus não quer a morte do pecador, mas que se convertam e vivam. Quantas vezes voltamos a essa máxima em tempos fortes de preparação para grandes festas, tempos marcados por esforços e graças bem especiais de conversão. Todo direito, direito no sentido amplo e absoluto, todo direito, tudo que mereça o nome de direito vem de Deus. Como tudo que mereça o nome de autoridade deriva da autoridade de Deus. Todo direito vem de Deus e o mal que de Deus não vem, não tem e, portanto, não pode ter direitos. Vou repetir isso aqui. Todo direito vem de Deus. E o mal que não vem de Deus não tem e não pode ter direitos. Como é que eu posso dizer que aquela barbaridade, aqueles crimes, autênticos crimes cometidos, têm direito de cidadania? A própria lei civil, claro, bem limitada, bem mais limitada com relação à lei divina, reconhece ainda que há coisas que são intoleráveis e inaceitáveis. Ora, os crimes, segundo a legislação civil, são crimes. Não tem direito de cidadania, ações criminosas, não tem direito. Por isso que há, após julgamento, correto? Por isso que há condenação de tais delitos, não é verdade? Os erros, e aí está todo o ordenamento jurídico que mostra que o erro não tem direito de cidadania. O problema é que a nossa concepção, por exemplo, de sociedade hoje laica, não considera mais como crimes a transgressão dos mandamentos de Deus na sua globalidade. Somente alguns aspectos, e nem fala de Deus, e nunca com relação a Deus, ou pelo menos raramente com relação a Deus. Estou falando do direito civil, não é? Os homens que praticam o mal, os homens que cometem o pecado, podem ter direitos enquanto homens, é claro que sim, mas não enquanto sejam homens do mal. Um criminoso não tem o direito absoluto, não tem o direito, aliás, de cometer o seu crime. Não é? E o encarceramento mostra isso. Só que aí nós vamos além. Eu não quero aqui considerar simplesmente os delitos em âmbito civil, não é da minha alçada. O que me interessa é falar do direito divino e de considerar o direito divino em toda a sua amplitude, de falar dos mandamentos todos. Ninguém tem o direito de ser homicida. Ninguém tem o direito de ser adúltero. Ninguém tem o direito de ser ímpio ou herege. Ninguém tem o direito de ser libertino. Entendam o direito próprio. Não, por quê? Porque são erros. Nesse momento eu sei. Muitas pessoas dizem, opa, a coisa está me incomodando. Vamos lá. Vou pegar um exemplo, como fazem tantas vezes os contraditores da fé, eles argumentam com casos extremados, eu vou fazer a mesma coisa. Uma espécie de mecanismo, argumento ad hominem. Vamos lá. Imaginem, suposição completamente aleatória, nunca realista e nunca realizável, que eu deixo o meu bigode crescer. Eu apare aqui e aqui. Entenderam? Que eu aprenda alemão. Nada contra a Alemanha. E isso não se limita a um país, não se limita a uma nação. Né? Morando na Europa um tempo, conversei com muitos alemães que sofrem esse drama até hoje. Então não é uma questão de nação ou de língua, mas entenda, eu estou falando de uma personalidade histórica. Suponha então que eu, me fazendo uma espécie de imitador, de continuador
do seu ideário, diga, de fato, os judeus não merecem viver. São uma raça inferior e precisam ser eliminados. Por causa disso e disso, eu vou argumentar as coisas mais estapafúrdias, falando da superioridade ariana, e no meu caso, superioridade dos ruivos. O quê? É tudo estupidez. Mas não tem importância. O ser humano, às vezes, ele acaba assimilando cada estupidez, como aconteceu historicamente algumas décadas atrás. Suponha que, por exemplo, eu diga, mas não, eu tenho o direito não só de dizer isso, da superioridade da raça ariana, o direito, por exemplo, de dizer que são uma escória esses judeus, como tenho o direito efetivo de exterminá-los. Vocês estão de acordo comigo? Claro que não. Por quê? Porque é um absurdo, é uma aberração, todo mundo percebe, porque a coisa é escancarada, escrachada. E qual é o princípio subjacente a tudo isso? O mal não tem direito de existência. O problema qual que é? É que nós muitas vezes trocamos alhos por bugalhos e chamamos o mal de bem e o bem de mal. Esse é o problema. E quando, por exemplo, Deus diz, de maneira bem objetiva, este é o mal, e nós, de maneira obstinada, teimosa, dizemos, não, Deus não tem razão, eu tenho. Nisso reside toda a confusão. O mal, enquanto negação objetiva do bem, e bendita seja a revelação que nos dá a certeza objetiva do que significa o mal e do que significa o bem. Podemos discernir, conhecer o mal e o bem a partir da santa e bendita revelação de Deus. Não é? A partir deste conhecimento, e sempre não temos o direito de escolher o mal, porque o mal não tem direito. Ninguém tem absolutamente, entendam, aqui é uma frase mais forte e impactante ainda. Ninguém tem absolutamente o direito de ser incrédulo. Respeitamos justamente a possibilidade da pessoa fazer as suas escolhas, não é? E respeitamos isso socialmente. Mas, enquanto direito, enquanto algo intrínseco, a capacidade de escolha, não. Não, já que a incredulidade, ou seja, o fato de negar a Deus, tendo os elementos para afirmar a sua existência, entende? A incredulidade enquanto pecado é simples, não vamos complicar as coisas. A incredulidade é um pecado? Vide o primeiro mandamento da lei de Deus. É sim. O primeiro mandamento da lei de Deus, que, por exemplo, protege o acolhimento e a prática das 3 virtudes teologais de fé, esperança e caridade. Condena tudo aquilo que se opõe ostensivamente, frontalmente à prática, ao acolhimento dessas virtudes. Um dos pecados claros, e não precisa nem explicar muito, contra a sacrossanta virtude da fé, é a incredulidade. Alimentada, por exemplo, suponha uma pessoa que tem suficientes conhecimentos, por exemplo, daquilo que é revelado por Deus. Não é? E de maneira obstinada, de maneira, enfim, maliciosa, obstinada, nega, tendo conhecimento suficiente, com conhecimento de causa nega, esse ato deliberado e muitas vezes cultivado de incredulidade é um pecado e um pecado grave e, segundo a legislação atual da Igreja, canonicamente falando, passível da pena máxima de excomunhão, late sententiae. Ora, a Igreja está dizendo, como sempre disse, é um pecado e não qualquer. E como pecado, portanto, é negação do bem, privação de um bem, é um mal? Não! O mal, enquanto tal, não tem direito. A incredulidade, enquanto tal, não tem em si direito. Embora as pessoas, gozando justamente da possibilidade do exercício do seu livre-arbítrio, e claro que não devemos impor pela força, entendam. Lógico que não. Mas é uma questão interna à pessoa. É importante que ela entenda que ela, com ela mesma, ela não tem esse direito. Ninguém tem o direito de ofender a Deus. No final das contas, direito? Você tem a possibilidade física de fazê-lo. Inclusive, pode até haver legislação que não te impeça de fazer isso. Mas uma coisa é a possibilidade física de fazer, outra coisa é o direito de cuspir na cara de Deus. Ai. Não é? Todos têm o poder de fazer isso, mas não o direito. Nesse sentido, ninguém tem o direito de
ser herege, ou de ser cismático, ou de ser ímpio. Nossa, me parece muito polêmico. Nada polêmico, eu estou simplesmente traduzindo numa outra expressão o ensinamento de sempre de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua igreja, dos apóstolos, o que se traduz efetivamente por afirmações claras do magistério e por uma legislação canônica cristalina. Ninguém no mundo tem o direito de pôr a serviço do erro ou do mal o que Deus unicamente dá para o serviço da verdade e do bem. Isso é o pecado no final das contas. O que é o pecado se não utilizar aquelas faculdades, potencialidades, dons de Deus, contra a finalidade para a qual tudo isso nos foi dado? Isso é um grande abuso. Entendem? Isso é o pensamento, o amor, a memória, a força moral, força interior, força física, o poder, a riqueza, a ciência. Tudo isso é dom de Deus, em vários graus. E tudo isso se ordena para o nosso fim último. Ora, utilizar tudo isso contra Deus, ofendendo, é um grande abuso. Não dá para colocar na conta da liberdade perfeita. Repetindo, todos na Terra têm mais ou menos o triste poder de fazer o mal, mas nenhum de nós tem o direito para fazer isso. Somente a verdade, o bem e a justiça têm direitos, os direitos que Deus associou a essas realidades. Pessoal, todas essas noções, desculpa, tanta insistência, são de extrema importância. E aqui eu tenho a alegria de não apresentar uma opinião solta, uma opinião minha, muito menos, mas o ensinamento certo, que vem das Escrituras, da tradição apostólica, do magistério, da elaboração teológica de tantos doutores, como esse, por exemplo, que eu coloquei em evidência. Essas noções, no final das contas, se aplicam a tudo. A vida privada, a vida pública, a consciência, aos afetos do coração, a inteligência, as ciências, a tecnologia, as artes, a educação, ao ordenamento religioso, a ordem civil, a política e a ordem doméstica. Tudo está implicado nisso. Em nenhuma dessas dimensões, ninguém tem o direito, absolutamente falando, de escolher o mal em quaisquer uma dessas dimensões. Com relação às artes, um dia eu fiz um comentário aqui mesmo dizendo que há certas expressões artísticas, entendam, não estou falando de técnica, não estou falando de expressão física, estou falando da sua finalidade última, estou falando, por exemplo, da sua máxima elevação. Nesse sentido, há certas expressões ditas artísticas que nem mereceriam esse nome, porque ao invés de nos elevar a essa finalidade última, fazem o contrário. E eu lembro de ter falado isso e uma pessoa torceu o nariz, meio que rindo de maneira altiva, e eu quero pedir perdão para ele, para todos aqui, porque, na verdade, eu devia ter explicado melhor. Porque a ideia era exatamente essa, mas eu fui muito imperfeito e impreciso na minha explicação. E a explicação é essa. Tudo isso se ordena para um fim elevado. Utilizar tudo isso no universo da convivência humana contra a finalidade última, que pena, que pecado. Imaginem a educação. O crime, por exemplo, de utilizar todo esse aparato, esse mecanismo educacional contra o bem. Sim, em todas as coisas, para todos e para cada um, a liberdade consiste no poder de cumprir o bem. Isso se traduz de maneira ampla e elevada na santa vontade de Deus. O direito é inseparável do dever. Em todas as coisas, o dever consiste em fazer o que Deus quer. Mas isso é uma perspectiva de fé? É uma perspectiva realista, a qual temos acesso pela fé. É a realidade. E a essa realidade, ou ao conhecimento dessa realidade, temos acesso pela bendita fé. Os cristãos do nosso tempo, que tanto amam falar dos próprios direitos e dos outros, tantas vezes se esquecem, sim, do direito soberano, imprescritível, universal de Jesus Cristo e de sua igreja. Falar da igreja, quase que a gente tem que pedir desculpas para falar da igreja hoje em dia. A igreja que é corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça, e que foi justamente instituída para prolongar a sua ação de salvação na terra.
trazendo de maneira sem falhas, de maneira infalível, o ensinamento dele. Mas poxa, é muita pretensão. Ora, quando nós entendemos o que significa toda essa dimensão sobrenatural e o poder de Deus que se desdobra aí, como dizer, como limitar o poder de Deus dizendo, não, ele não é capaz de permitir que a sua igreja possa, com o seu auxílio, com o auxílio, por exemplo, de um carisma, de um dom do Espírito Santo, transmitir sem erros a verdade toda inteira? O que é um dogma, aliás. Seria dizer para Deus, não, você não pode tudo isso, na verdade. Aquele que criou o céu e a terra, aquele que é capaz de transformar o pão em Deus, não é capaz de garantir que a gente transmita com a sua assistência específica a verdade toda inteira até o final dos tempos, sabendo que nós temos necessidade de conhecê-la e de a ela aderir? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, entendem? Se Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, é uma questão de lógica, de justiça e de bondade. Se Ele quer que todos, então Ele vai com certeza garantir a todos o acesso a ela. Mas através dos meios que Ele predispôs para isso, e não segundo os nossos caprichos. Não é? Bom, quando nós esquecemos do direito divino, nós perdemos de vista o primeiro de todos os deveres do homem e da sociedade. O dever de abraçar Cristo e o seu corpo místico, sim, a sua igreja, é um dever. Com todo o carinho e respeito que eu tenho pelas pessoas que, às apalpadelas, têm buscado coisas diferentes, mas vejam, Deus quer que todos façam parte deste corpo místico dele, chamado igreja. É para todos, só que não se entra de qualquer jeito. Entende? O direito de pertencer a esse corpo, e mais do que isso, o dever de pertencer a ele. Porque, afinal de contas, da conexão com esse corpo depende a conexão com a cabeça, e isso condiciona a nossa salvação, e Deus quer que a gente se salve. É uma possibilidade maravilhosa, mas também é um dever. A verdadeira definição de liberdade é a que dá Santo Tomás de Aquino, na qual domina a noção de fim sobrenatural. Não é? Aquela que eu apresentei no início. O poder que tem o ser racional de realizar o seu fim, de cumprir em tudo a vontade de Deus, em todas as coisas. A liberdade é o poder que o ser racional tem de realizar o seu fim último, de fazer o que deve fazer, de cumprir o seu destino, sem entraves. Me deixa seguir o curso para o qual eu existo. Não me atrapalhe. Não venha me tentar, ou me distrair, ou me desviar. É o poder, portanto, de cumprir plenamente o bem real em todas as coisas, a sacrossanta vontade de Deus. Vou ficar por aqui. Tinha mais coisa, mas... Obrigado pela atenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.